Glória a Deus. Graça e paz do Senhor a todos, amados de Deus. Vamos iniciar neste momento a nossa aula de missões, aula de missiologia. Façamos uma oração primeiro, por favor. Ore juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado neste momento. Nós queremos te agradecer, queremos te dar toda a glória, toda a honra, todo o louvor, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia tem sido renovada, tem sido estendida a cada manhã, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas teus favores, a tua misericórdia, teu amor, a tua provisão para a nossa vida, Senhor. Nós abençoamos esse momento e consagramos esse tempo ao Senhor. Ensina-nos os princípios da tua palavra, Senhor. Eu abençoo cada pessoa que estará ouvindo esta aula de missões, de missiologia. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Amém e glória a Deus. Queridos, nós queremos falar nesta hora sobre a relevância da igreja para a obra missionária, a relevância da igreja para a missão que ela tem. Então, antes de falar propriamente sobre a relevância ou o papel da igreja, a importância do papel da igreja nessa obra missionária, queremos falar um pouquinho a respeito da igreja. Termo grego, igreja, é o termo grego que significa tirados para fora ou chamados para fora. Eco, fora, e kaleo, chamar. Os tirados para fora de um convívio, de uma rotina, de uma regência. A Bíblia diz: porquanto todos pecaram, estão separados, estão destituídos, carecem da glória de Deus. Então, este é o amor de Deus, que Cristo veio, o Rei veio como servo, Ele pagou o preço do nosso resgate e nos chama para fora, nos chama para uma forma de vida diferente àquela que o mundo todo está vivendo. Então, esta é a igreja. Agora, esta palavra, igreja, é usada de três maneiras. Na Bíblia encontramos três formas de como é usada essa palavra. Em primeiro lugar, fala-se de uma assembleia secular. No passado, no tempo da escrita da palavra, da escrita da Bíblia, existiam assembleias seculares, assembleias da cidade, do povo. O exemplo dele está em Atos 19, 32. Eu vou ler aqui para os irmãos. Atos 19, 32, fala assim: uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tinha uma assembleia secular. E eles gritavam e falavam, e era o costume do povo, naquele tempo, as assembleias, discussão de algum detalhe, o juízo de alguma coisa, resolver os problemas, a situação da cidade, coisas importantes. Então tinha o pessoal que se reunia em assembleia para resolver. Essa é a primeira forma que a Bíblia fala de assembleia. Mas também, em segundo lugar, era o corpo de crentes numa cidade. Atos 11, 22, aí está escrito assim, Atos 11, 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram a quem? A Barnabé até Antioquia. Então, igreja. Atos 13 também fala, não está ali, mas vou falar. Atos 13, 1 fala: havia na igreja de Antioquia profetas, mestres, Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo, nosso amado irmão Saulo, aparece ali.
Então, igreja era o corpo de crentes numa cidade. Dessa forma se usa. E também se usa para a igreja. A Bíblia nos fala, é para a igreja que está espalhada em toda a face da terra. É o corpo de crentes da história toda. Não só os que estamos vivos, os que nasceram de novo, os que nasceram pela misericórdia, pela graça do Senhor, pelo Espírito Santo, são povo de Deus de todas as épocas. Então essas são as três formas que fala da igreja. Quais são os nomes? Não vai aparecer ali, mas eu vou te falar aqui. Não aparece no seu slide, mas nomes que se dá para a igreja. A Bíblia fala são irmãos, por exemplo. Fala também de crentes. Foram chamados de crentes no Novo Testamento. A 1 de Coríntios fala que foram chamados de santos. Vou ler esse texto, 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Então é chamado igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser, diga comigo por favor, santos. Chamados para ser diferentes. Chamados para ser separados, santos. Isso é uma das formas dos nomes que se dá para a igreja. Outro texto fala em Atos 11, 21, cristãos, foram chamados de cristãos. Em 2 de Timóteo, capítulo 2, verso 3, o apóstolo Paulo fala, a igreja milita como bom soldado. Fala, a igreja é chamada como exército de Deus. Os soldados da milícia milita como um bom soldado. Aquele que está servindo ao Senhor, ele não se embaraça, ou melhor, aquele que serve, ele não se embaraça com os negócios deste mundo. Ele está ligado no seu trabalho. Outro texto nos fala Paulo também em Romanos 1:1. Esse texto, como podemos falar, excelente. Paulo disse, Paulo, servo de Jesus Cristo. Antes de apóstolo, ele disse, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, também enviado para os gentios. Então o apóstolo Paulo tinha consciência, eu sou servo, sou o menor de todos. Interessante. Ontem falávamos na aula de missiologia e os alunos estavam dando uma aula prática, como foi enriquecedor e como é urgente, importante demais esse assunto dos servos. Aquele que mais foi lhe dado, aquele que tem mais entendimento, mais luz, mais conhecimento da palavra, mais dons espirituais, ou sejam naturais, ele é o maior servo. Paulo tinha muito consciente disso. Então, igreja, queridos, esse é um assunto muito delicado para falar. Todo homem de Deus, anjo da igreja, pastor, bispo, apóstolo, profeta, não importa, esse é um título, mas em primeiro lugar é Paulo, servo. Crente, nós falamos na introdução semana passada, queridos, o servo de Deus, o crente tem que ser sensível, ensinável. Algumas das pessoas falaram sobre esses dias de comentário, como é importante isso. Eu sou servo, a igreja, a Bíblia me define, me chama como servo, como soldado, como crente, como santo. Eu sou separado. O Senhor me chamou. O Senhor me disse, você é a minha propriedade especial, para que anuncies, para que eu me revele a ti, para que você conheça os mistérios que eu acredito que estão escondidos. Nem todo mundo, nem toda a igreja compreende, conhece e vivencia em si, em toda a palavra, não experimenta as riquezas ocultas. Tem gente que está vivendo, não importa as circunstâncias, se está doente, ele é Deus. Lembra aquele música? Se tem muito dinheiro, se tem riquezas materiais, glória a Deus, e usa suas riquezas para o serviço. Se não tem, se está faltando, glória a Deus, ele não vai me deixar mendigar o pão. Então, ele chegou a um patamar, ele chegou a uma estatura de varão aprovado, ele tem maturidade, tem crescimento espiritual. Então, queridos, esses são os nomes que se dá. Podíamos aprofundar muito mais
a respeito disso, mas vamos avançar. Qual é, então, a relevância? Qual é o papel da igreja? A relevância da igreja. A tarefa da igreja. Queridos, Deus me ajude a fazer um síntese nessa hora. Porque se escreve muito. Muitos homens de Deus, e eu quero falar se são homens de Deus, pesquisadores, estudosos, através dos séculos, falaram sobre este tema. Não é tão antigo, talvez não tenha um século, menos de 100 anos, 80, 70, 80 anos, que se escreve sobre esse assunto, a missão da igreja. Não é um assunto eclesiástico, não é um assunto de administração da igreja, que os anjos, os administradores, os líderes locais da igreja, de denominações cristãs, têm que decidir. Não é eclesiológico, é um assunto teológico, é um assunto do projeto de Deus. A Bíblia toda fala das missões. Aliás, a Bíblia existe por causa das missões. O Novo Testamento foi escrito por causa da missão. É a história da missão. A Bíblia toda é a história de um Deus apaixonado por vidas, que ama e que salva as pessoas. Desde o Gênesis. Bem, qual é a relevância? Qual é o papel claro? A pessoa, se eu já falei isso no passado, agora está um pouco mais claro. Qual é o projeto de Deus para mim? Eu era garoto, eu perguntava muito, Deus me revela a tua vontade, Senhor, eu já fiz isso. E chorava e clamava a Deus, mas a gente vai crescendo e vai amadurecendo. Está clara a vontade de Deus. Há um propósito de Deus. Para que o Senhor me salvou? Qual é o meu papel como parte da igreja? Esse papel é uma realidade acessível, diz respeito a uma realidade acessível. O reino de Deus chegou, Jesus iniciou. Deixando assim, não que no passado não se falava, se fala também, a Bíblia fala sobre as missões no Velho Testamento, a gente não vai falar agora, mas falando assim, o início da igreja. O rei Jesus, o dono da igreja, ele começou a tarefa da anunciação do reino de Deus. Ele disse, é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Ele fala sobre isso. E, por exemplo, em João 17, o Senhor Jesus disse, como tu me enviaste ao mundo, assim eu os envio ao mundo. Missões no Novo Testamento é falado 5 vezes nos 4 primeiros livros, os evangelhos, e no livro histórico, em Atos. Aí estão os textos. Podemos ver brevemente. Mateus fala, Jesus aproximando-se deles, falou, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Mateus 28, 18 a 20. Aproximou dos discípulos e disse, toda a autoridade, o reino dos céus chegou. Jesus começou a obra com todo o poder que ele recebeu. Como homem, mas ele, dependendo sempre da plenitude do Espírito Santo, dependendo sempre de uma consagração, ele tinha como hábito todos os dias. Eu acredito muito nisso, porque a Bíblia o diz, não é invenção de pastor. Ele dependia, ele se mergulhava, ele se afastava da rotina do europeu. Meu pai falava essa palavra, não sei se em português existe, das coisas deste mundo, sejam elas legítimas, o descanso, a amizade, os amigos. Um dia ele chamou os 3 mais íntimos, venha comigo. E ele foi fazer o que ele mais amava de fazer, estar em intimidade com o Pai. Mas deixou, fiquem aqui os 3 e orem comigo, porque este momento era crucial, o momento em que o Senhor iria cumprir a missão para a qual ele veio, pagar o preço, e ele esteve ali orando ao Pai. Então, o Senhor o fez com toda essa autoridade, com toda essa dependência, e enviou os seus discípulos. Mateus fala assim, Marcos disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai, Marcos 16, 15. Então todo o Evangelho, a Bíblia toda fala sobre isto.
Ide por todo mundo, pregai, anunciem as boas novas. Há uma nova de salvação. Há uma boa notícia que todo mundo merece ouvir. Tem que ouvir. Pregue o Evangelho. Fale, anuncie. E eu estou me sentindo privilegiado de uma forma extraordinária nesses últimos dias. 60 dias, acho que um pouquinho menos. 40 e poucos dias. Começou em outubro 1º. Eu não imaginava a magnitude, a grandeza, porque isto é projeto de Deus, é o centro do projeto de Deus, de estar na presença de Deus. E eu falei ao Senhor, vamos fazer um relógio de oração, e se me ocorreu, vamos mandar esse anúncio para outras cidades, outros amigos, pastores e tal, vários países. Eu nunca fiz isso, mas senti no meu coração a direção de Deus, e eu fiz, falei, vamos fazer. Uns dias, eu pensei 15 dias, mas depois eu falei, não, vai ser o mês de outubro, e agora já entrou para novembro, e estamos há mais de 40 dias em oração, 24 horas, e está sendo sobrenatural, pessoas estão se salvando, famílias estão se salvando, há igrejas inteiras orando, há igrejas na prisão, aí em Piura, no norte de Peru, onde eu nasci, o pastor Daniel nasceu em Piura, Peru. Tem um pastor lá dentro com eles. São mais de 1000 homens guardados lá naquela prisão. Mais de 400, 500, já tinham uma igreja. Mas eles estão orando em várias horas. O pastor disse, eu vou orar, e ele chamou os discípulos dele. Estão se convertendo, o chefe da polícia está pedindo oração, gente. Com a família, os policiais, os diretores, pedindo oração, eles estão vendo, está acontecendo algum negócio diferente. O que é isso? É o cumprimento da promessa de Deus. As mulheres dos que estão presos estão fazendo uma live. Minha irmã começou para fazer um dia, 2, uma semana, agora virou, não para não, é todo dia, 10 da noite, horário brasileiro, que é 8 da noite, horário de Piura, estão eles lá orando, 1 hora as mulheres, juntamente com minha irmã, das 10 às 11. Aí elas continuam, e há outras que estão orando de madrugada, pedindo, Deus, salva meu marido, os maridos estão se convertendo na prisão. O que é isso, gente? Obra de Deus. Então, o papel da igreja é ir anunciar o Evangelho, ore, faça a obra missionária. Marcos fala. Lucas fala, no caminho, as mulheres dos discípulos. Como negócio? Lucas 2. Vamos para João. Lucas 24, 47 e 48. Não tenho anotado aqui, mas vamos para João. João fala, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Como o Pai enviou o Filho? Com toda a autoridade. Com toda compaixão. Jesus falava com compaixão. Ei, mulher, onde estão os que te condenavam? Lembra? Veio aquela multidão de homens, provavelmente algumas mulheres estavam por aí também, curiosas, sei lá, com pedras nas mãos, porque a lei falava, quem cometer adultério tem que morrer. Faça um monte de pedra, mate ela a pedradas. Que morte horrorosa. E eles vieram, Senhor, a lei manda matar essas mulheres. E o que você fala? Moisés mandou matar na lei. O que o Senhor fala para tentá-lo? Ele não falou nada escrevendo na terra. Não, ele falou assim, quem de vocês não tenha pecado, esteja livre de pecado, pode tirar a primeira pedra. O texto da Bíblia diz que a consciência desses homens, começando pelos mais velhos, falava, gritava para eles, você é ruim. Eu imagino, né? As imagens na sua consciência, porque o homem tem essa consciência. Você adultera também escondido, você mente, você rouba, você codicia, você matou fulano, você roubou, você fez mal para teu filho, você é um pai ruim. E tanta coisa que o homem faz, homem sem Deus. Os mais velhos começaram a jogar as pedras, foram embora, e os mais novos, todo mundo foi embora. E Jesus, levantando, disse para a mulher, mulher, onde estão os que te acusavam?
os teus verdugos, os que iam te matar. Ninguém te condenou, mulher. Eu imagino aquele encontro com Jesus. Uma coisa gloriosa é encontrar-se com Jesus. Essa mulher disse, não, Senhor, ninguém me condenou. E o Senhor disse para ela aquilo que ele tinha. Nem eu te condeno, mulher. Eu não vim para condenar o mundo. Eu não vim para julgá-lo. Vai e muda de vida. Não peques mais. Para com essas tuas costumes. Que coisa, né? Eu imagino que essa mulher se converteu mesmo. Então, queridos, Atos fala, recebereis poder e sereis as minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Glória ao Senhor Jesus. Vamos ver então agora a relevância da igreja. Estamos vendo, sim, o papel da igreja. No Novo Testamento, aliás, nós já acabamos de ver isso aqui. Quarto assunto, o quarto ponto seria como devemos ir. As perguntas da missão. Se fazem algumas perguntas quando se fala sobre a missão, a obra missionária. O que tem que se fazer? O que a igreja deve fazer? Quem é o missionário? Queridos, o missionário não é um profissional da fé, não é um homem super, duper, mega, desculpe aí a expressão, é ele que faz a missão. Gente, o missionário chegou, por muitos anos, nossa igreja onde eu nasci foi assim, e eu acredito que muitas igrejas tiveram essa ideia errônea, muito longe da realidade, do princípio bíblico, porque o Senhor disse, vão todos. Vão todos. 1 de Pedro fala, não está aí na apostila, mas vem na minha mente. Vós sois reis e sacerdotes, nação santa, povo adquirido por Deus, para quê? Para que anuncieis a virtude de Deus, a virtude do Senhor, daquele que vos arrancou das trevas, do reino das trevas, e os submergiu. Batizar significa, esse é o primeiro batismo que acontece com a igreja, antes do batismo físico nas águas, é o batismo na igreja, no corpo de Cristo. Incrível isso. Hebreus fala sobre isso. Ele vos batizou, submergiu, colocou na igreja, no corpo, foste aderido ao corpo, você faz parte do corpo. Então, por que isso? Para que anuncieis. As perguntas seriam, vamos ver 3 nesta hora. Como devemos ir? E como foi o nosso exemplo? Quem é o nosso exemplo? Homens, nós nos podemos espelhar e é bom ter líderes servos. Esse é um assunto que está batendo no meu coração, foi na aula de ontem, aula do curso de Misiologia no seminário. Nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes estamos, me incluo, nos espelhando em um homem. Eu confesso que eu já fiz isso no meu início, quando era criança espiritual. E agora que estamos já adultos espiritualmente, nós temos e precisamos sim, referenciais. Um exemplo, um líder. Nós temos que ter um líder. Um homem de Deus. Precisamos disso. Temos que ter alguém a quem dar contas. Mas como devemos ir? Espelhando-nos no ministério de Cristo Jesus. E nos homens que na Bíblia deixou registrados, lembra Hebreus 11, homens que o mundo não merecia, não era digno de que eles vivessem aqui, porque eles viveram aqui nessa terra, mas vivenciando as promessas. Eles não se limitavam às coisas materiais, ao que eles tinham ou deixavam de ter. Eram os heróis, as heroínas, homens e mulheres que viveram aqui nessa terra, mas com sua paixão, os seus olhos fitos nas promessas eternas. Diz o texto de Hebreus que eles tocavam nas promessas, eles respiravam as promessas. E diz o texto da Bíblia que Deus se alegrava deles e não tinha vergonha de ser chamado meus filhos, e já lhes preparou uma morada eterna. Esse texto é muito glorioso em Hebreus. Veio à minha mente, não lembro o endereço exatamente, mas está em Hebreus, está na Bíblia. Queridos, como devemos ir?
da forma que o Senhor nos envia, como Ele é o nosso espelho. No Espírito de Cristo, nós temos que anunciar a Cristo Jesus. Qual é o Espírito de Cristo? Tem orações que a gente aprende, a Bíblia fala que o caráter de Cristo seja formado em vós. Às vezes eu talvez já disse quando era criança, espiritualmente, talvez você já disse, é que eu sou assim, lembra isso? Eu lembro. Na minha adolescência, coisa terrível, irmãos. Me permita confessar. Graças a Deus que passou, em nome de Jesus. Não quero mais isso não. Mas eu já falei, gente, eu sou assim. Misericórdia. Assim como? Errado? Colérico? Você está escondendo que assim é teu caráter? Não, gente, esse caráter é adâmico, é o caráter do pecado. Como devemos ir? O caráter de Cristo, eu tenho que morrer para isso. Essa vontade é da carne. Faz morrer a tua carne. Morre. Crente tem que passar pela cruz. Evangelho sem morte não é evangelho. Evangelho sem cruz não é evangelho. Esse evangelho humanista, naturalista, como chama? Materialista, imediatista, tudo é para mim. Esse não é evangelho. O evangelho de Cristo, como devemos ir? Ninguém faz a obra real, a obra missionária, se ele não está morto para o mundo, para ele. Não faz eficazmente. E vem à minha mente algumas coisas que poderia às vezes desviar. A gente que está fazendo a pregação, está pregando, o texto diz, mas prega por outro motivo. Não com o princípio verdadeiro. Como? Como está se pregando? Como está crescendo a igreja? É por contenda? É por vanglória? É por vaidade? É por bem-estar pessoal? É por lucro pessoal? É lucro financeiro? Está visando como o crescimento? Como está pregando o evangelho? Muito sério. No Espírito de Cristo, anunciar a salvação em Cristo Jesus. B, com sua autoridade. Jesus Cristo é a autoridade da igreja. C, no poder do Espírito Santo. Ok? Como devemos fazer? Falando ainda de como, é como se o Senhor falasse para a igreja. É o Senhor que fala mesmo na palavra, disse, vocês vão, todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto ide, preguem o evangelho, sarem os doentes, libertem os encarcerados. 2, o que fazer? Atos 1:8 fala, dá testemunho, recebereis poder, é o texto que nós já vimos, ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O povo no mundo não tem um referencial, não há luz. O Senhor disse, uma lâmpada não se acende e não se coloca debaixo, não pode ser aquela expressão conhecida entre a igreja, um crente secreto, não pode. Não, eu sou crente, mas me deixa aqui no meu lado. Não quero muita coisa não quero compromisso não. Irmão, pensa direitinho se você é mesmo. Será que quem nasceu para Deus, não pode viver longe das coisas de Deus. Não pode viver longe de fazer aquilo para o qual ele foi criado. Nasceu para Deus, tem nova vida em Cristo, vai morar com Deus no céu mesmo. Querido, se não ama as coisas de Deus agora, eu não entendo não. A gente não pode julgar não, mas temos que rever. Às vezes os pastores falamos, oramos, Senhor, por que esses meninos, esses jovens, nós talvez éramos assim, descuidados das coisas de Deus, não ama as coisas, não se santifica, vive no mundo, está como que, não, está tudo bem. Participar das coisas do mundo, me deixa, gente, eu gosto, eu quero ser feliz. Está nas bebidas, está no sexo fora do casamento, nas paixões desonestas. O Senhor fala, a palavra de Deus fala, ei, antes estavam escravos, mas antes não tinham o Espírito Santo, você não tinha nascido, agora Deus tem outras novas obras para que andes neles.
Como testemunhar? Como luz. Na nova vida, o mundo que está nas trevas, eu vou lhes contar uma história, vou falar assim em ficção, isso aconteceu real. Uma família, e nessa família tinha uma menina crente. E as outras meninas todas, às vezes foram para a igreja pequenas, mas todo mundo foi para o mundo. Homens e mulheres, todo mundo, no mundo, nas drogas, no sexo, na bebida, prostituição, e aí vai. Tudo que o mundo oferece. Mas essa menina crente se preservava. E estava ali com a turma da família todas. E aí começaram a beber, começaram tal, mas a crente estava aí, era o tempo de família. E uma delas, usada pelo inimigo, falou: fulana tem que fazer isso. Olha, essa menina não faz isso, não faz sexo, não anda com os homens, não se droga. Ela tem que fazer isso. As outras todas gritaram: não pode. Ela não. Que coisa, né? Ela não, ela é crente, ela é diferente. Eu falei: meu Deus, isso aconteceu. O mundo quer ver alguém que dê referência, alguém que está na luz. Porque é por misericórdia. Vão ser salvos, elas precisam ver um referente. Ela não, ela é diferente. Ela é cheia do Espírito Santo. Ela glorifica a Deus. Nós, tudo bem, a gente está aqui no perdido, mas um dia eu quero ser como ela. Olha que coisa, isso aconteceu realmente. O mundo está à procura. O dia que for crente, quero ser como fulano, como aquele homem de Deus. Aquele pastor, ele é crente de verdade. Como o mundo está olhando para ti, como o mundo deseja. Os filhos das trevas, como é? O mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus, dos filhos da luz. Essa será a grande colheita. Queridos, como pregar, discipular. Não só anunciar, mas acompanhá-los até que eles cresçam. Como devemos ir? O que devemos fazer? Estamos vendo aí. E finalmente nessa parte, onde é o lugar? Onde é o lugar, queridos? Tudo bem. E a terceira pergunta, não coloquei aí, peço desculpa, mas passou. Onde é o lugar? Em todo o mundo. Está na faculdade? Glória a Deus. Está se preparando? Vai ser um advogado, um engenheiro, arquiteto, doutor, psicólogo, não importa. Aonde você está, brilha. Quando era criança cantávamos: brilha no meio do teu viver, brilha. Aonde você estiver, acende, levanta a lâmpada, que o povo veja: epa, tem luz aí, vamos seguir. Tem um crente aí. Esse camarada é diferente. Essa menina é diferente. Essa mulher é diferente. Tem uma irmã em Houston. Ela falou: pastor, as mulheres do meu trabalho, ela me fala: oh, fulana, tu tem alguma coisa que eu não tenho? O que é que está acontecendo na tua vida? Você é diferente, você não anda falando palavrão, você não se junta conosco. A gente está aqui querendo ser alegre, inventando coisas, trazendo pecado, e estamos vivendo uma vida horrorosa. Você parece que não, está em outro mundo. O que está acontecendo? Ela falou: é Jesus. Eu oro todos os dias, eu tenho intimidade com meu pai. E ela tinha problemas sérios. Aí ele disse, ela pediam: ora por nós. E disse: tá bom, eu vou orar lá na minha casa todas as manhãs, 5 da manhã eu oro. As meninas do trabalho falavam: não, moça, eu quero que ore agora. Eu preciso que você ore por mim agora. Me dá isso que tu tens. Me abençoa, moça. Que coisa tremenda. Assim vai acontecer em nome de Jesus na tua vida, querido. Indo para o final. Quinto e último lugar. Depois das perguntas da missão, o que fazer? O que devemos fazer? Já está aí. Testemunhar, queridos. A missão da igreja é exercer a autoridade. Eu quero encerrar com esta parte, para não estender muito, mas o que nós falamos nesta hora,
por favor, não tome assim, o pastor Daniel tá falando assim, não sei. Não tome assim pouco, não tome depressa as palavras. Vamos pensar, essa palavra é para mim, queridos. Eu não cheguei ainda lá, não. Estou começando, estou percebendo cada manhã, cada hora, minha irmã liga, minha outra irmã, as irmãs do grupo de oração, os pastores, uma pastora, meninos de intercessão, de Conquista, da Bahia, de São Paulo, de outros países, tem Equador, Argentina, Portugal, Peru, Colômbia. Como devemos fazer? O que devemos fazer? A igreja, a missão da igreja, a relevância é que Jesus nos tem chamado para que, assim como Ele começou essa obra, esse ministério, com todo o poder, esse poder mesmo, Ele disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, esse mesmo poder está com vocês, eu dou para vocês. Em meu nome, vai e faça a obra. Jesus exerce essa autoridade no início, e agora Ele mesmo cumpre esse propósito através da sua igreja. Ele disse, eu estou convosco todos os dias. Faça isso. Entra no quarto. É algo tão simples que eu demorei, queridos, eu confesso. Eu demorei para compreender o básico, o principal. O que não pode faltar. É o pão e é a água. É o alimento para a nossa vida. A presença do Senhor. Eu não posso tentar fazer algo sem a dependência do Espírito Santo, sem estar morto para o mundo, vigilante na minha vida, minha alma está sendo sarada, e fazer a obra do Senhor. Ele quem faz a obra, na verdade, quer uma revelação que é Deus quem faz a obra. É Ele que começa, é Ele o princípio, o meio e o fim. Ele é tudo em todos. Ele quem faz todas as coisas. O Espírito Santo de Deus. Então vamos pedir ao Senhor, Senhor, que eu tenha essa humildade, esse reconhecimento, essa graça do Senhor. Me dá, Senhor. Me inclua nessa obra missionária. Se eu não esteve fazendo, se eu esteve indiferente, coração endurecido, coração desviado, talvez descuidado, engodado, seduzido pelas coisas do mundo, Senhor, eu quero uma diferença. Eu quero que o Senhor me inclua nessa obra missionária, porque esta é a tarefa mais gloriosa, a razão de ser da existência da igreja. Anunciar com autoridade, com graça. Vamos pedir ao Senhor. Faça uma oração ali, por favor, juntamente comigo. Pai querido, te damos graças nessa hora, Senhor. Senhor, pedimos perdão, porque diante dessa palavra, a tua palavra, Senhor, a igreja que é chamada de exército, nós não nos temos identificado dia a dia como o Senhor quer, como soldados, militantes do exército. Às vezes depomos as armas, deixamos. As armas da nossa milícia, Senhor, diz a tua palavra, são poderosíssimas. Oração, consagração, jejum, adoração, louvor, profecia, palavra, Deus, sementes eternas, trazer aquilo que o Senhor falou que vai acontecer, acreditar, Senhor, viver como esses heróis de Hebreus 11, que o Senhor disse, eu não tenho vergonha de me chamar pai deles, já preparei uma morada, porque eles viveram aqui fazendo a obra que o Senhor ama, eles contemplaram, eles tocaram as promessas, eles viveram para anunciar que há uma nova vida em Cristo. Senhor, ajuda-nos, Pai. Que não seja somente na nossa mente esse entendimento, mas que encha todo o nosso ser, ao ponto de que nós possamos tomar uma atitude de mudança, de atitude nova, Pai. Eu abençoo teus filhos que estão orando agora. Levanta um exército, Senhor. Levanta reis, sacerdotes, Senhor, para que a tua obra seja feita. Acende a chama e que nunca se apague, meu Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja, todos os que estão ouvindo esta mensagem, esta aula da importância da missão na igreja, em nome de Jesus.
Amém e glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Amém, querido.